Oi, gente, no ar, mais um programa Saúde Ativa, aqui na tela da sua TV Câmara Aracaju, o seu canal legislativo municipal. Cuidar da saúde física e mental tem que ser prioridade em nossas vidas, não é? Por essa razão, estamos aqui para te dar dicas e orientações sobre o que você deve fazer para se manter saudável. Olha só, no programa de hoje vamos falar sobre harmonização facial. Quem tira todas as dúvidas é o Dr. Lucas Brito. O ginecologista Dr. Mauro Bezerra vai falar sobre gravidez na adolescência. E em nosso estúdio recebemos o urologista oncológico Dr. Igor Nunes. Fica comigo que o programa está muito bacana. Provavelmente você já ouviu falar sobre harmonização facial, procedimento que virou moda entre os antenados com lançamentos estéticos. Mas você sabe como funciona? Em que casos são indicadas? Quem nos explica tudo é o Dr. Lucas Brito. Vamos conferir. Olá, Dayana. Eu estou aqui com o Dr. Lucas Brito. Ele é ortodontista e vai conversar com a gente sobre harmonização facial. Dr. Lucas, o que seria a harmonização facial? A harmonização facial seria um conjunto de procedimentos para melhorar e rejuvenescer a face. Entre eles está o toxina botulínica, que é o botox, o preenchimento facial. Tem preenchimento da maçã do rosto, contornos faciais, queixo, preenchimento labial e a bichectomia também faz parte dessa harmonização facial. Ok, doutor. E quais são, então, esses procedimentos envolvidos? O senhor acabou de falar aí quais são eles, né? Mas o senhor pode explicar melhor para a gente, por exemplo, o que é a bichectomia, não é isso? Isso. A bichectomia, você vai remover uma gordura que fica na região da bochecha. Essas, assim, muitos são procurados esteticamente, mas o procedimento é feito caso a pessoa fica na mastigação, ela morda essa região da bochecha na parte interior da boca e também, ao falar, acaba mordendo também. A indicação da bichectomia seria essa. Doutor, há riscos ao realizar a harmonização facial? E se há, quais são esses riscos? Qualquer procedimento há risco, mas como a face toda a face tem nervo, músculo, caso pegue algum vaso vai ficar roxo. Risco maior seria parestesia, mas pode haver rejeição. Quase nunca acontece porque esse ácido é produzido pelo corpo. Entendi. E o procedimento, a harmonização, né, facial, ele é exclusivamente estético ou também é para tratar outros tipos de problemas? Ultimamente a procura é mais estético, mas ele tem a função para tratamento. Tipo a toxina botulínica, que é o botox, ele vai, a parte estética, vai diminuir as rugas, mas também ele pode ser para queixa do bruxismo, ele vai diminuir essa força muscular que a pessoa acaba travando. Tem a questão da ATM também, que vai relaxar esse músculo e deixar diminuir a dor que esse paciente vai sentir. Entendi, já era isso que eu ia te perguntar, doutor, porque tanto o bruxismo como esse outro problema que o senhor falou aí, eles ocasionam alguns incômodos no corpo, né? Então, a dor de cabeça muito forte, né? E o bruxismo também, né? Então, nem sempre é estético o tratamento, né? A maior procura é estética, mas tem essa função do tratamento que ele vem melhorando também. A questão do bruxismo, a dor de cabeça, que é pelo bruxismo mesmo, apertamento acaba ocasionando essa dor. Doutor Lucas, havendo o procedimento de preenchimento facial, existe a possibilidade de fazer uma reversão? Sim, todo esse procedimento, caso o paciente não siga as orientações, ele tem que ficar 24 horas ou 3 dias sem dormir de lado. Esse material pode se deslocar, aí vai acabar não ficando simétrico como ele desejava e como a gente pretende que fique. Aí, após esse descuido, a gente pode fazer a aplicação da hialuronidase, que é uma enzima que vai ser aplicada onde está o material, que vai eliminar, vai quebrar o preenchedor e vai remover, vai ser eliminado. E aí o problema é sanado? Com certeza. E a harmonização facial fica completa, não é isso? Isso. Aí, após essa aplicação,
vai remover esse material, aí vai ter que fazer uma nova aplicação, só que tem que esperar no mínimo 15 dias para fazer uma nova aplicação. Ok, muito obrigada pela atenção do senhor, pela conversa esclarecedora, tá bom? Dayana, agora é com você. Agora vamos a um breve intervalo e na volta temos mais saúde ativa para você. Estamos de volta com Saúde Ativa e eu quero te lembrar que você pode acompanhar todo o trabalho desenvolvido pelo vereador que você elegeu através do portal da Câmara. É o www.aracaju.se.leg.br. Ah, e você sabia que é possível baixar o aplicativo TV Câmara Aracaju para iOS e Android e acompanhar toda a nossa programação de onde quer que você esteja? É muito fácil. A gravidez na adolescência é um tema que, apesar de toda a informação atualmente, continua sendo recorrente na vida da população. O ginecologista Dr. Mauro Bezerra recebeu nossa equipe para esclarecer todas as dúvidas. Dr. Mauro, quais são as maiores causas da gravidez na adolescência? Então, a gravidez na adolescência é um grande problema de saúde pública que a gente tem no nosso dia a dia. Aproximadamente 1/4 dessas mulheres que engravidam são adolescentes. Normalmente estão associadas a mulheres com baixo nível socioeconômico e está relacionada também com a educação formal. Então, a baixa escolaridade faz parte desse problema. Então, é um problema que tem afetado várias sociedades e tem sido motivo de preocupação e de forma de política pública de saúde. Então, tem se pesquisado muito as causas de gravidez na adolescência e, infelizmente, o que a gente tem percebido é que essas não é por falta de desconhecimento dos métodos de anticoncepção. É, na verdade, um problema social. Na verdade, existe uma falta de perspectiva dessa mulher de atingir uma independência financeira, de atingir um status social, e o não vislumbramento desse futuro acaba acontecendo a gravidez na adolescência, que, ao contrário do que muita gente pensa, ela é bem planejada, na verdade. Ela é planejada e é quando essa adolescente ela passa do status de adolescente passa o status de mãe. Isso tem uma grande representatividade social. Então ela se torna mulher, se torna mãe e isso para ela é o auge da vida dela. Então, diferentemente de adolescentes da classe média alta, que tem uma outra perspectiva de trabalho, de emprego, de crescimento profissional, infelizmente essas adolescentes elas não percebem da mesma forma, dada a dificuldade também de acesso, né, ao estudo, à universidade, ao trabalho, e aí elas acabam engravidando e isso se torna um problema. Doutor, o corpo da adolescente está em processo de formação ainda, né? Então, uma gravidez de um adolescente há riscos tanto para a adolescente quanto para o bebê? Sim, na literatura mostra algumas patologias que são mais frequentes nessas mulheres adolescentes, nessas jovens, né? Então, geralmente essas pacientes elas acabam tendo mais pressão alta na gravidez, que é um dos problemas hoje que mais matam mulheres na idade fértil, gestantes no mundo. Então, geralmente são mulheres abaixo de 18 anos, em torno de 16, 17 anos, com o primeiro filho, e elas acabam aumentando esse risco tanto de ter a doença como também de morte. Existem outros riscos também que são perceptíveis, como ruptura prematura de membranas, risco de infecção urinária. Por quê? Porque esse organismo ele ainda está se desenvolvendo. Então, é muito importante ter uma atenção especial no pré-natal para com essas mulheres. Elas não necessariamente são classificadas como gestantes de alto risco, mas elas são gestantes que têm um risco aumentado de ter problemas. Então, ela pode não ter problemas, mas ela tem um risco de contrair esses problemas e aí ser considerada como uma gestante de alto risco.
Doutor, há uma orientação tanto nutricional quanto do parto diferenciada do adolescente para o adulto? É muito importante a gente ver essa orientação durante o pré-natal. Então, essa mulher que se descobre grávida, ela não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, várias alterações no organismo dela vão acontecer e é no pré-natal que todos esses esclarecimentos precisam ser realizados. Enquanto à questão nutricional, não existe uma diferenciação entre essa mulher e uma mulher adulta. Mas, assim, como geralmente o hábito de alimentar do jovem, do adolescente, ele tem uma qualidade pior, então precisa se dar uma atenção a esses hábitos de vida. E melhorar a alimentação, ser uma alimentação mais rica em vegetais, em frutas, o que na realidade, infelizmente, não é o que acontece com a maioria, que estão sempre recorrendo aos fast foods, aos biscoitos, aos doces, o que não é adequado para ninguém, imagine para uma gestante. Então, isso é que a gente pode recomendar. Então, esse preparo durante a gravidez, ele é de fundamental importância. Informar ela todos os passos que vão acontecer para que ela possa compreender, entender e diminuir a ansiedade é muito importante, porque ela consegue ter uma perspectiva do que vai acontecer e conseguir encarar o parto, que é um momento difícil, né, de uma forma positiva, como uma experiência positiva. E essa base a gente tem no pré-natal. Doutor, qual a orientação que o senhor dá para esses adolescentes que estão iniciando a vida sexual? Então, é muito importante, é muito comum o início da atividade sexual na adolescência e é muito importante que elas procurem orientação médica, tanto quanto às doenças sexualmente transmissíveis, quanto também ao planejamento familiar, para que ela possa entender e escolher de forma adequada qual o caminho que ela pretende seguir. Então, quando a gente dá a oportunidade da mulher de escolher o seu destino, de escolher os seus caminhos, a gente está criando cidadãos. Então, é muito importante o profissional de saúde, o médico, o enfermeiro, né, dentro da família também ter um espaço para a orientação dessa mulher, né, dessa adolescente, um acolhimento nos serviços de saúde, um acolhimento nas escolas, né, conversar sobre isso com os estudantes é fundamental para que a gente possa empoderar essa mulher e ela possa exercer sua função desejada, para que não tenha nenhum prejuízo, nem para ela, nem para os demais que estão ao seu redor. Bem interessante. Vamos a mais um intervalo e na volta teremos um bate-papo sobre o Novembro Azul. É bem rapidinho, não sai daí não. Voltamos com o nosso Saúde Ativa. E olha só, manda sugestões e críticas para nós. Envia tudo para o nosso e-mail, tvcamara@aracaju.se.leg.br. Novembro Azul é o mês de prevenção ao câncer de próstata. Em nosso estúdio recebemos o Dr. Igor Nunes, especialista em terapia focal e cirurgia robótica pela Universidade de Paris. Ele esclareceu algumas dúvidas sobre este problema. Novembro Azul é uma campanha que teve início em 2003 na Austrália. Atualmente, o projeto é mundial e está em mais de 20 países. Hoje, em nosso estúdio, estamos com o urologista oncológico Dr. Igor Nunes. Ele é especialista em terapia focal e cirurgia robótica pela Universidade de Paris. Doutor, existe idade para a realização do exame para detectar o câncer de próstata? Dayana, uma satisfação estar aqui com vocês e falar um pouco desse tema que é tão importante para os homens e para a sociedade, que é o câncer de próstata, especialmente nessa época, que é a época do Novembro Azul. A sua pergunta é extremamente importante. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda o início do rastreamento, que os homens comecem o rastreamento, a investigação para o câncer de próstata, na população geral, de forma geral, a partir dos 50 anos de idade.
E alguns grupos de risco, que são grupos de homens que compõem, que possuem fatores de risco, esse grupo, eles devem começar o rastreamento com a idade um pouco abaixo, aos 45 anos de idade, um pouco abaixo da população em geral, que deve começar aos 50 anos. Quais seriam esses fatores de risco? Por exemplo, pacientes que têm história familiar, pacientes que tiveram parentes de primeiro grau, pai, irmão, tio, avô, que tiveram câncer de próstata na família. Esses pacientes, eles têm um risco aumentado de ter câncer de próstata, então eles devem começar a fazer o rastreamento com a idade um pouquinho abaixo, aos 45 anos de idade. E pacientes da raça negra, de origem afrodescendente, eles devem começar também aos 45 anos de idade, porque esse subgrupo de homens, eles têm estatisticamente uma incidência mais alta uma chance mais alta de portar câncer de próstata ou desenvolver câncer de próstata em algum momento da vida. Então, de forma geral, homens acima de 50 anos e aqueles que têm esses fatores de risco, eles devem começar um pouquinho mais cedo. Para você ter ideia, o quão importante é e quão forte esse fator hereditário ele atua no desenvolvimento e na gênese do câncer de próstata, se o paciente ele tem um parente de primeiro grau que teve câncer de próstata no passado, ele tem uma chance 2 vezes maior de ter câncer de próstata, de desenvolver o câncer de próstata em algum momento ao longo da vida dele. O paciente que tem 2 parentes de primeiro grau, esse risco aumenta para 6 vezes. Então, esse paciente ele vai ter um risco 6 vezes maior de desenvolver o câncer de próstata em algum momento da vida do que um paciente quando comparado a um paciente que não tem história familiar, por exemplo. E doutor, há sintomas para a doença? Câncer de próstata, normalmente, na grande maioria dos casos, eles não dão sintoma. É uma doença insidiosa, a gente chama de uma doença silenciosa, e por isso ela é traiçoeira, porque ela não sinaliza que existe o desenvolvimento do câncer no paciente. Quando o paciente, isso nos estágios iniciais, né? Quando o paciente ele vem a ter algum tipo de sintoma relacionado à doença, relacionado ao câncer de próstata, normalmente a doença ela já está numa fase muito avançada, em que foge do espectro de tratamento com intuito curativo. Então, para você ter ideia, os pacientes que têm sintomas relacionados ao câncer, 95% desses pacientes já têm doença avançada no diagnóstico. Então, esse é o intuito, quando a gente para analisar, essa que é a principal importância do rastreamento, é o homem ele procurar de forma ativa o urologista, fazer a avaliação periódica anual, né? Esses homens dentro desse grupo de faixa etária que a gente comentou anteriormente, e essa avaliação anual, caso haja o desenvolvimento da doença ou seja diagnosticado câncer, você vai conseguir diagnosticar numa fase mais precoce. O câncer numa fase inicial, o câncer de próstata numa fase inicial, o tratamento ele consegue ter cura, alcançar a cura em mais de 90% dos casos. Então, esse é o grande benefício e a grande importância do rastreamento, que é você diagnosticar a doença em estágios iniciais, otimizando as taxas de cura do paciente. E há tratamentos para a doença, doutor, e quais seriam esses tratamentos? O câncer de próstata, quando a gente fala em câncer de próstata, ele não é uma entidade única. Câncer de próstata, existem diversos tipos histológicos de câncer de próstata, existem graus de estágios da doença diferentes e graus de agressividade da doença diferente. Então, o tratamento ele é baseado no tipo de câncer que o paciente tem, no estágio da doença naquele momento que o paciente apresenta a doença e no grau de agressividade da doença e na idade do paciente. Então, quando a gente junta esses fatores, a análise desses fatores é que faz a gente escolher a melhor forma de tratamento para aquele paciente. Então, o tratamento, nesse sentido, ele é personalizado, ele é individualizado, ele deve ser direcionado para aquele paciente. Então, o tratamento ele não é um tratamento único de forma geral. Para a doença localizada, aquele paciente que tem doença localizada, ou seja, que é uma doença que está contida na próstata, fase inicial,
esse paciente ele pode ser submetido tanto à retirada cirúrgica da próstata, em que você retira o órgão por completo através de cirurgia, que pode ser feita através da forma convencional, cirurgia aberta, de forma laparoscópica, ou através da tecnologia robótica, que é mais moderna, mais atual, e traz menos agressão. É uma técnica, a cirurgia robótica, a gente chama de minimamente invasiva. Ou você pode tratar a doença através de outras técnicas de tratamento para a próstata, que destrói o tumor, trata o câncer sem a necessidade da retirada cirúrgica da próstata, que é o que se chama de terapia focal, que é um tratamento que já se faz na Europa e na França no início dos anos 2000, já tem uns 20 anos. Comecei a fazer a terapia focal na França por volta de 2016, e agora a gente recebeu esse ano em São Paulo, poucos meses atrás, o equipamento para realizar a terapia focal aqui no Brasil, em São Paulo. E existe também a radioterapia, que é um tratamento que também pode ser utilizado como uma arma para esses tumores localizados, em que você emite radiação na próstata e você faz uma destruição da próstata e do tumor que está dentro da próstata através de energia de radiação, de energia radioativa. A grande diferença, as pessoas perguntam, olha, mas a terapia focal, ela destrói o tumor como, né? A terapia focal, ela usa uma energia ultrassônica focada de alta intensidade, emite raios de energia para a região do tumor, faz a destruição, enquanto a radioterapia, ela emite radiação. A diferença é que a radiação, ela traz prejuízos em termos de efeitos colaterais da própria radiação, e a terapia focal é uma energia, digamos, que é inócua, né? Essa energia ultrassônica, ela não traz efeitos colaterais para os tecidos e vizinhos que estão por volta ali da próstata. Doutor, e o mês de novembro, que fala muito do combate à doença, o senhor observa uma mobilização maior dos homens para a realização dos exames para a prevenção do problema do câncer da próstata? De forma geral, Dayana, a gente vê o seguinte, assim, os homens, eles procuram menos o médico, de forma geral, do que as mulheres. As mulheres são mais habituadas a irem ao médico, a se cuidarem do corpo. Acho que faz parte até da mulher, esse cuidado tanto com ela, cuida da família. Então, a mulher, isso faz parte da vida da mulher. O homem, ele, de forma geral, ele vai menos ao médico, e especialmente ao urologista, né? Ainda existe o tabu do homem ir ao urologista, porque ele tem muito medo, ainda existe esse receio do toque retal, que é um dos exames que é feito na avaliação do rastreamento do câncer de próstata, e o homem, ele foge do toque retal, né? Ele ainda existe um preconceito em função do toque, quando na verdade é um exame super simples, um exame rápido que a gente faz no próprio consultório, ao contrário do que muitos homens pensam, não dói, não gera desconforto, e um exame muito rápido que traz muita informação, né? Através do toque a gente consegue saber volume da próstata, a gente consegue saber se aquela próstata ela tem nodulação, a gente consegue ter ideia de estadiamento da doença, a gente consegue avaliar patologias do ânus, patologias do canal anal. Então é um exame de extrema importância, simples de se fazer na própria consulta, mas é motivo dos homens fugirem e não procurarem os urologistas ainda hoje. Tem melhorado, mas ainda é um fator que afasta um pouco os homens aí dos urologistas. Aproveitando o embalo que o senhor falou aí da questão do exame do toque, é necessário a realização desse exame do toque para detectar se há problema ou não na próstata. Não tem uma outra forma de realização, porque muitos ainda têm dúvida em relação a isso. Dayana, eu costumo dizer o seguinte, que essa questão, tem muitos homens que falam assim, eu vou fazer somente o PSA, né, que é o exame de sangue, a dosagem do PSA no sangue, eu não quero fazer o toque. Eu costumo falar que costumo dizer que é uma roleta russa. Você pegar um revólver, um tambor de 5 tiros, e você coloca uma bala, gira e você vai testando. Por que eu digo isso?
20% dos tumores, que é exatamente 1/5, são diagnosticados exclusivamente através do toque retal. Então, se você só fizer o exame do PSA, você estiver dentro desses 20%, se você for 1/5, você vai ser contemplado com um câncer que não vai diagnosticar através do PSA, que só vai diagnosticar se você fizer o exame do toque retal. Então a roleta russa é você colocar um projetinho num tambor de 5 tiros e testar. Pode nunca acontecer, mas pode acontecer de ser contemplado e não fazer o diagnóstico porque você não fez o toque. Então é de extrema importância. Quando a gente fala do PSA e do toque, eles se complementam, né? Você tem, os exames eles aumentam a capacidade preditiva da doença, de você predizer se existe um risco maior ou menor daquele paciente ele portar a doença. E a partir dali, outras investigações, se através do PSA e do toque a gente tem uma suspeição alta, a gente a partir dali faz outros exames para confirmar do ponto de vista histológico, uma biópsia de próstata. Hoje ainda existe, nesse meio de campo entre o PSA e o toque e a biópsia, ainda existe a ressonância multiparamétrica da próstata, ela tem um papel importante nesse cenário que a gente também utiliza a mão. E no caso de uma grande suspeição, a biópsia da próstata para confirmar, retirar fragmentos da próstata, aquilo ser analisado no microscópio, e daí você ter uma confirmação histológica no tecido que realmente existe a doença. A partir desse ponto é definido o tratamento. Doutor, e para finalizar, o que é que o senhor tem para dizer para os homens que estão nos assistindo e ainda assim relutam em procurar um médico e avaliar para ver se está tudo bem com a saúde? Eu oriento, e eu acho que isso é uma recomendação de forma geral. O aproveitarem o mês de novembro, não só como um mês de ida ao urologista especificamente, não só um mês como um mês de rastreamento do câncer de próstata especificamente, mas aproveitar esse mês para ser um mês em que o homem deixe para realizar, além da avaliação específica da próstata, mas também a avaliação global, vai no cardiologista, vê como é que está o coração, faz um teste ergométrico, vai no clínico geral, passa em algum outro especialista que você esteja sentindo alguma coisa diferente. O homem é mais objetivo, né? A mulher vai em qualquer época do ano. Então o homem precisa ter um mês, só esse mês é o mês de fazer tudo. Então aproveita, faz barba, cabelo e bigode e faz uma avaliação global. E dessa forma você consegue pelo menos ter uma avaliação anual da sua saúde em vários setores, em várias áreas da saúde, com especialistas distintos, né? Especificamente o urologista também, porque o câncer de próstata é muito incidente, né? Para você ter ideia, um diagnóstico a cada 7 minutos no Brasil. Doutor Igor, muito obrigada. Eu que agradeço, é uma satisfação estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre o assunto. Gente, o Saúde Ativa chega ao fim, mas não esqueça que temos um encontro marcado toda semana aqui na sua TV Câmara. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau!